O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova e perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés pediu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu o seu mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separa. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de uma mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar do seu marido e se casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele as abraçava e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós. Aleluia. Aleluia. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém? Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos meditar essa primeira leitura no livro de Gênesis, quando está escrito: não é bom que o homem esteja só. E aí ele diz: vou dar a auxiliar, então o Senhor Deus formou da terra mais selvagens e todas as aves do céu, e trouxe-os a Adão, para como os chamaria. Aqui diz, livro de Gênesis, capítulo 2, que Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Não vamos ter essa palavra como uma obrigação para o casamento. Porque aqui diz que não é bom que o homem esteja só, né, nessa versão do livro do Gênesis, e aí Deus foi criando os outros animais. Não é bom que o homem esteja só, porque ele está unido a todas as criaturas, ele não está sozinho neste mundo. Quero lembrar que tem outra versão, que é o capítulo 1, né, do livro de Gênesis, que diz que o homem
Deus criou homem e mulher, Deus criou a sua imagem e semelhança. Ou seja, Deus criou o ser humano, homem e mulher, a sua imagem e semelhança. Homem e mulher, os dois imagens e semelhança de Deus. E mesmo aqui, nesse trecho do livro dos Gênesis, não está dizendo que Deus fez o homem superior à mulher. Porque está dizendo que formou homem e mulher. Aqui diz, por isso o homem vai a sua mulher, os dois serão uma só carne. Uma só carne. Então não está dizendo que um é superior ao outro. Que um é melhor do que o outro. Uma só carne. Uma só carne. Então não tem hierarquia aqui de valor. Deus criou homem e mulher com o mesmo amor, com a mesma importância. E voltando lá em cima, não há obrigação, e é isso que nós temos que ter no coração, não há obrigação de ninguém se casar. A palavra de Deus não vai dizer que é obrigado ao homem se casar, é obrigado a contrair matrimônio, como muitos pensavam. E o próprio São Paulo, na primeira carta de São Paulo, nessa liturgia, mas no capítulo 7, vai dizer que é melhor que o homem fique solteiro, é melhor que a mulher fique solteira, e não se casem. Mas se não conseguirem ficar solteiros, que se casem. Mas quando se casarem, que mantenham o seu casamento. Não vão se separar por qualquer motivo. Claro que existem muitas coisas, né? Existe o tédio, existe o defeito de um, o defeito do outro, às vezes uma briguinha, uma confusão. Quantas coisas acontecem no casamento, no relacionamento. Mas nem por isso vão se separar. Mas quando não houver, tem hora que não dá, né? Porque não existe mais respeito, não existe mais ternura, não existe mais carinho. Tem uma hora que não existe a violência moral, violência física, de um para com o outro. Aí não tem jeito. Quando não há o respeito, significa que já não há mais Deus nessa união. E aí a separação é inevitável. Diz Paulo, e Jesus também está dizendo, né, que o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Já não são dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus uniu, o homem não separe. É verdade. Lembrando que Deus é amor, então se homem e mulher, se as pessoas estão unidas em Deus, claro, não deve ter separação. Mas se existe desrespeito o tempo todo, briga, confusão, violência, aí não é Deus que está unindo mais. E não dá para permanecer unido por causa de uma assinatura ou por causa mesmo de um sacramento. Aí a separação se torna inevitável. Inevitável. Por causa da dureza do coração. A dureza do coração de se abrir ao amor, a dureza de coração de perdoar, a dureza de coração de ser terno, de ser carinhoso, de ser atencioso com o outro. Então, a separação acontece não por vontade de Deus, mas por dureza do coração do ser humano. Aí vem a separação que muitas vezes é inevitável, como nos ensina Paulo. Meus irmãos, minhas irmãs, quando os fariseus se aproximam de Jesus, eles fazem uma pergunta que é uma pegadinha para colocar Jesus à prova. Ou seja, se ele responder sim, eles pegam Jesus, se responder não, eles pegam Jesus. Eles montam muitas dessas perguntas para fazer Jesus cair em contradição. Jesus responder, não é permitido o divórcio. Não,
Ah, está vendo? Ele está contrariando, está indo contra a lei de Moisés. Se Jesus falar sim, é permitido o divórcio. Aí os fariseus vão dizer, ah, está vendo? Ele está contra Deus. Está contra Deus que diz que o homem e a mulher tem que se unir. E Jesus vai devolver a pergunta para os fariseus, perguntando a eles o que Moisés disse. Moisés permitiu escrever a certidão de divórcio. E ele vai dizer, por causa da dureza do coração de vocês. Por isso que existe a separação, por causa da dureza do coração de vocês. Não é vontade de Deus. Não é porque quanto transtorno, quanta dor causa uma separação. Aos cônjuges, aos filhos, né? Quanta dor. Então não é vontade de Deus, é a dureza do coração que leva à separação, né? A falta de capacidade de resolver os problemas, ou muitas vezes a separação é inevitável quando há situação de violência, de desrespeito e tantas coisas mais. Mas é a dureza do coração da pessoa. E aí, não dá para dizer para alguém, olha, você tem que ficar unido, mesmo apanhando, tem que ficar unido. Como dizia antigamente, né? Quando a mulher sofria violência, recém-casada, sofria violência do marido, voltava à casa dos pais, dizia, pai, eu não quero mais voltar para o meu marido, porque ele está me batendo. E o pai dizia o quê? Você casou, agora você tem que aguentar o seu marido até a morte. Não era assim antigamente? Ou é assim em alguns lugares até hoje. Não, você não quis casar, você vai. Agora vocês são casados. Você tem que suportar. Mesmo que ele mate você, mas você tem que suportar. Não. Deus quer a nossa felicidade, Deus quer o nosso bem. Ninguém é obrigado a permanecer junto por causa de um papel ou por causa mesmo de um sacramento, por causa de uma lei, de uma norma, de uma coisa qualquer. Às vezes não é possível continuar. E aí a separação, infelizmente, vai acontecer, né? Quando não há como reconciliar de jeito nenhum. Mas também separar de bobeira. É melhor ficar solteiro, minha gente, né, do que fazer o outro sofrer. É melhor ter filho, fazer o filho sofrer. Porque eu vi uma reportagem de uma pesquisa que se fizeram com adolescentes de 13 a 17 anos. E consta essa pesquisa que de cada 1 em 7 sofreu violência sexual. 1 em cada 7 sofreu violência sexual. Estamos falando de violência sexual só. Fora outra violência, aí o número aumentaria. Isso porque muitos têm medo até de dizer que sofreu violência sexual, até numa pesquisa, né? Tem medo de dizer. Então o número já, se fosse, poderia até aumentar esse número. Mas já é escandaloso, de cada 7 crianças, 1 sofreu violência sexual, ou continua sofrendo. E aí, pasmem, minha gente, porque a maioria dessas violências sexuais são causadas pela família. E a maioria, aí outra coisa, outro dado terrível, a maioria dessas violências sexuais causadas pelos próprios pais, a maioria. Então eu pergunto, a gente tem que obrigar ou dizer que todo mundo tem que se casar? Não é? Ou incentivar as pessoas a se casar, dizer, olha que vergonha, não se casou ainda, vai ficar para titia. Ah, que vergonha, não se casou ainda, tem alguma coisa errada com você, hein? E aí a pessoa casa e faz a mulher sofrer, e faz os filhos sofrerem, ou causa mal.
criança, é melhor permanecer solteiro. Melhor ter um psicopata solteiro do que casado, né? Deixa ele isolado. Então, minha gente, nunca, jamais, uma tradição, ou uma norma, uma regra, ou uma lei, ou qualquer coisa assim, pode ser colocada acima da vida, do bem-estar das pessoas, da integridade das pessoas. E aqui nós temos os fariseus que se aproximam de Jesus para pegar Jesus, para fazê-lo cair em contradição. Lembram? Quem é o fariseu? Quem é esse grupo de fariseus? Eram aqueles religiosos que eram muito apegados ou levavam a religião a ferro e fogo, as normas, as regras, as tradições. Eles eram os judeus ultraconservadores, moralistas, legalistas, que colocavam a lei acima de tudo, a norma, a tradição acima de tudo. Eram os religiosos ultraconservadores, tradicionalistas. Então, quando se fala hoje de cristãos ultraconservadores, tradicionalistas aos extremos, nós estamos falando de fariseus, que colocam a lei acima de tudo. Colocam a regra, a norma, a doutrina acima da vida. E não é isso que Jesus ensina. Eu desafio qualquer um me trazer uma parte dos evangelhos ou das cartas apostólicas que diz que a lei tem que estar acima da vida. Ou que a gente tem que ser mentiroso, ou que a gente tem que ser injusto, ou que vale mentir para poder preservar qualquer lei. Ou que Deus não ama uma família que não é tradicional, que não tem o papai, a mamãe, os filhinhos, o sacramento, tudo certinho. Eu desafio alguém me mostrar. Não estou falando do Velho Testamento. O Velho Testamento a gente vai encontrar. Vai encontrar até coisa de ter que matar, né? Fez errado, mata. Isso vai encontrar sim. Levítico, Deuteronômios e outros, né? Mas eu estou falando dos evangelhos e das cartas apostólicas. Se alguém encontrar alguma coisa assim, me traga, porque eu não acho. O que Jesus nos ensina é o amor. O que Jesus quer é a nossa felicidade. O que Jesus quer é o nosso bem-estar. Tanto que Jesus permite que os discípulos entrem numa plantação no dia de sábado e comam, porque estão com fome. E os tradicionalistas, os ultraconservadores, fariseus e outros, vão dizer: Jesus está violando o mandamento do sábado. Jesus está violando a lei. Não, ele está preservando a vida, que é o que é mais importante. O que é mais importante é a vida, é a felicidade das pessoas. Meus irmãos, minhas irmãs, se uma família for constituída com uma mãe solteira, e essa mãe solteira dá toda a atenção para o seu filho, para a sua filha, todo o carinho do mundo, todo o amor, ajuda essa filha, esse filho a crescer, aí existe Deus, aí está a bênção de Deus. Se existe um pai solteiro que cuida dos seus filhos com todo o amor do mundo e muitas vezes fazendo o papel até de mãe, essa família é abençoada, que cuida, ama, protege, defende, essa família é abençoada.
Não importa. Se há uma família só de vó, não tem mais o pai nem a mãe, mas essa avó é muito atenciosa para com os seus netos, que são praticamente filhos. Essa família é abençoada. Se a família, ela não tem nada de tradicional, mas ali tem amor, ali tem carinho, ali não há maldade, não há violência, ali é só bem, só ternura. Essa família é abençoada. É abençoada, minha gente. Não importa como é composta essa família. Eu não vou falar mais porque vou desenhar, né? Acho que vocês estão entendendo. Eu não vou desenhar porque daí vem uma enxurrada de gente, vai me detonar tanto no Facebook quanto aqui mesmo na igreja. Então eu não vou falar. Mas para bom entendedor, meia palavra basta. Não importa se os filhos são biológicos ou adotados. Não importa. Se existe amor nesta casa, se existe bem, se todos se tratam bem, com amor, com carinho, com ternura, ajudando o outro a crescer, às vezes corrigindo, claro, às vezes chamando a atenção. Não importa se essa família é tradicional. Se for tradicional e tiver amor, e tiver caridade, e tiver carinho, e tiver justiça nessa família, essa família é abençoada por Deus. Ninguém vai poder separar, porque ali tem Deus. Mas se não for tradicional e tiver tudo isso de bom, é abençoada por Deus também. Também. E desafio qualquer um me mostrar no Evangelho diferente disso, porque não vai encontrar. Meus irmãos, minhas irmãs, que nós possamos viver no bem, no amor, na justiça, na paz. E Deus ama as crianças. E Ele não quer que ninguém faça mal às crianças. Ninguém. Ninguém. Ninguém tem o direito. Nem pai, nem mãe, ninguém. Nenhum adulto tem o direito de fazer mal às crianças. Ele ama as crianças, Ele abençoa as crianças. E infelizmente, nós vivemos num mundo onde uma parte grande das crianças sofrem violência, e na maioria das vezes por parte da própria família. Tios, parentes, pai e mãe. Terrível. Você vai ver também no próprio site do governo, tem essa informação. 80% dos casos de violência contra a criança é causado na família. Na família. E muitas dessas famílias tradicionais. Muitas. Então a gente tem que pensar. O amor tem que estar presente nas famílias, a caridade, a justiça, o carinho, a responsabilidade de um para com o outro. Que Deus abençoe os casais, que Deus abençoe as famílias, que Deus abençoe todas as famílias, que Deus abençoe, para que exista amor e que se afaste todo o mal dessas casas, dessas famílias. Amém?